A paradoxo do poder inútil. Um navio porta-contêineres zarpa lentamente do porto de Xangai em direção a Los Angeles. Seu motor ruge com uma potência que supera 110 mil cavalos de força. Sim, 110 mil. Mais do que todos os carros da sua rua juntos. No interior, o calor do óleo combustível pesado faz vibrar as paredes de aço. Os pistões, do tamanho de um quarto inteiro, se movem como martelos de um deus antigo. 14 cilindros empurram um eixo que gira uma hélice de 9 metros de diâmetro. A besta está viva, e no entanto, mal avança. Seus 400 metros de comprimento cortam o mar a uma velocidade que não chega a 25 nós. Isso dá cerca de 46 km por hora, menos do que você faria com seu carro em uma estrada vazia. Mesmo assim, esse monstro pode transportar 18 mil contêineres cheios de mercadorias, televisores, roupas, celulares, carros, tudo o que movimenta o mundo moderno. Então, como é possível que algo tão poderoso se mova tão devagar? Como um motor capaz de mover uma cidade inteira pode se comportar como uma tartaruga sobre o oceano? À primeira vista, isso parece absurdo, mas se você pensar um pouco, a lentidão desses gigantes não é um erro, é uma decisão. Uma consequência inevitável da física e da economia. Entender isso é uma das lições mais fascinantes da engenharia moderna. Para compreender, primeiro precisamos olhar para o coração do navio, o motor. Vamos tomar como exemplo o Emma Maersk, um dos navios mais famosos do planeta. Seu motor, um Wärtsilä RT Flex 96C, mede 13 metros de altura, quase como um prédio de 4 andares, e pesa mais de 2.300 toneladas. A cada minuto ele consome 7.000 litros de óleo combustível pesado, um combustível tão denso e escuro que parece alcatrão líquido. Esse motor desenvolve 110 mil cavalos de potência. Isso é 110 vezes o que produz um carro de Fórmula 1. E, mesmo com toda essa força, o navio demora quase uma semana para cruzar o Atlântico. Mas nem sempre foi assim. Durante boa parte do século XX, os oceanos eram pistas de corrida. As grandes companhias competiam pelo Blue Ribbon, o prêmio dado ao navio mais rápido a cruzar o Atlântico. Transatlânticos como o Queen Mary ou o SS United States atingiam velocidades acima de 30 nós, impulsionados por turbinas a vapor. Eram símbolos de poder e de orgulho nacional. Hoje, esses recordes já não importam. Os navios são muito maiores, mais eficientes e, sim, muito mais lentos. Não porque não possam ser rápidos, mas porque não compensa que sejam. Para entender isso, precisamos imaginar sua massa. Um navio desse porte pode pesar mais de 200 mil toneladas quando está carregado. Isso equivale a 33 mil elefantes adultos. Agora imagine que cada um desses elefantes precisa ser empurrado por um único cavalo. Percebe o problema? Não importa quão forte seja o cavalo, a carga que ele precisa mover é descomunal. Essa é a primeira chave. Cada cavalo de força do motor precisa mover uma fração minúscula de uma massa gigantesca. A força se reparte entre milhões de quilos e o resultado é um movimento lento, porém constante. Depois vem o segundo inimigo, a água. O mar não é um espaço vazio. É uma massa densa, quase 800 vezes mais resistente que o ar. Mover-se dentro da água é como tentar correr dentro de uma piscina. Quanto mais força você faz, mais resistência encontra. Por isso, mesmo os navios mais potentes do mundo são limitados pela física. A equação do arrasto, ou drag, diz que a resistência aumenta com o quadrado da velocidade. Isso significa que, se você dobra a velocidade, a resistência se multiplica por 4. Se triplica a velocidade, ela se multiplica por 9. A partir de certo ponto, o motor já não consegue vencer a força da água. Toda a potência é gasta apenas para manter o ritmo. Esse ponto é chamado de velocidade terminal. E para um navio como o Emma Maersk, essa barreira está justamente nos 25 nós. Acima disso, cada nó adicional custaria milhões em combustível. Não é que seja impossível, é que não vale a pena. Então, da próxima vez que você vir um desses gigantes do mar se movendo com calma, lembre-se, eles não são lentos porque são fracos, eles são lentos porque são poderosos demais para desperdiçar energia. E se eu te dissesse que, no passado, os navios navegavam mais rápido e decidiram ir mais devagar de propósito? Essa história você vai conhecer agora. O inimigo invisível, a água. Agora que já entendemos que potência não é tudo, é hora de descobrir por que o oceano é o verdadeiro culpado pela lentidão desses colossos. E não é metáfora. A água literalmente os freia com uma força brutal. Quando um navio se move, ele empurra uma parede líquida à sua frente. Essa massa de água resiste, se deforma e gera uma corrente contrária que conhecemos como resistência de arrasto. E aqui está o ponto-chave. Essa resistência não cresce de forma linear. Ela cresce de maneira exponencial. Imagine o seguinte: se um navio quiser ir 2 vezes mais rápido, não vai precisar do dobro de potência, vai precisar de 4 vezes mais. Se quiser triplicar a velocidade, terá de multiplicar a potência por 9. Ou seja, se o motor de um navio já tiver 110 mil cavalos, tentar deixá-lo um pouco mais rápido seria como instalar 3 motores do tamanho de uma casa apenas para ganhar alguns poucos quilómetros por hora.
Um completo absurdo. Por isso, embora esses motores possam rugir com uma força impressionante, os engenheiros navais limitam sua velocidade de propósito. Se não fizessem isso, o consumo de combustível explodiria a níveis ridículos. Um pequeno aumento de velocidade se traduz em uma explosão no gasto de energia. Para você ter uma ideia, um navio como o Emma Maersk queima cerca de 380 toneladas de óleo combustível por dia quando viaja a 25 nós. Se aumentar só 10% essa velocidade, o consumo pode chegar a 500 toneladas diárias. Não são apenas algumas toneladas a mais, são centenas de milhares de dólares em combustível e milhares de toneladas extras de dióxido de carbono lançadas na atmosfera. Por isso, mais rápido nem sempre significa melhor. E tudo isso acontece por um único motivo: a água não perdoa a velocidade. O ar é gentil. Permite que um avião voe a 900 km por hora, ou que um carro corra a 200 sem tanta resistência. Mas a água é 800 vezes mais densa que o ar. Mover-se dentro dela é como tentar correr em uma piscina, cada passo parece um choque contra uma parede invisível. Quanto mais você empurra, mais forte essa parede fica. Isso explica por que até os navios mais potentes do planeta são limitados pela física. Não importa quantos cavalos de força você tenha, o oceano sempre cobra seu preço. Por isso, os engenheiros navais dão tanta atenção à forma do casco. Quanto maior a área em contato com a água, maior a resistência. E os navios modernos, especialmente os porta-contêineres, são enormes, alguns chegam a mais de 60 metros de largura e 400 de comprimento. Mover uma estrutura assim é como empurrar uma catedral inteira através do mar. Os navios projetados para serem rápidos, como ferries, catamarãs ou destroyers militares, usam cascos finos e pontiagudos que cortam a água. Já os navios de carga são projetados para outra coisa, para flutuar, resistir e carregar toneladas. Seu casco é mais largo, mais estável e, por isso mesmo, gera mais resistência. Mas isso não importa, porque o objetivo deles não é correr, e sim mover o mundo com eficiência. O motor também é construído com essa lógica. Os gigantes do mar não usam motores pequenos e velozes. Usam motores lentos, massivos e de baixas rotações. Cada pistão de um navio como o HMM Algeciras tem mais de 1 metro de diâmetro e seu regime máximo mal chega a 100 rotações por minuto. Um carro comum chega a 3.000. Mas esses motores lentos conseguem girar hélices gigantes sem destruí-las, transformando toda a potência em empuxo constante e seguro. E falando em hélices, poucas peças mecânicas são tão perfeitas quanto as usadas por esses titãs. Uma hélice de navio pode ter 9 metros de diâmetro e pesar mais de 80 toneladas. Ela é feita em uma única peça de liga de níquel, alumínio e bronze, polida com precisão milimétrica. E o mais impressionante é que cada hélice é projetada de forma exclusiva para o seu navio. O ângulo, a curvatura e o formato das pás mudam conforme o casco, o tipo de carga e o mar em que ele opera. Um erro de apenas alguns milímetros pode significar milhares de litros de combustível desperdiçados todos os dias. Então sim, esses motores poderiam girar mais rápido, mas não giram. Se girassem, apareceria um fenômeno chamado cavitação. São bolhas microscópicas que se formam atrás das pás da hélice quando a pressão da água cai demais. Quando essas bolhas colapsam, batem no metal com tanta força que literalmente o corroem. A cavitação reduz a eficiência, gera ruído, vibrações e encurta a vida útil do sistema. Por isso, os engenheiros preferem um equilíbrio perfeito, muita potência com pouca velocidade. Essa é a verdadeira sabedoria por trás desses colossos. Não se trata de correr, e sim de avançar sem quebrar o equilíbrio do mar. Esses navios não são lentos por engano. São lentos porque estão otimizados para mover o planeta inteiro com a menor energia possível. E embora pareçam desajeitados, na verdade são uma das criações mais precisas que a engenharia humana já construiu. Daqui a pouco você vai descobrir que a história teve muito a ver com tudo isso porque houve um tempo em que os navios competiam para ser os mais rápidos e foi a economia, não a física, que obrigou todos a reduzir a marcha. Quando os navios decidiram ir mais devagar. Houve uma época em que os oceanos eram uma pista de corrida. Um tempo em que a velocidade era tudo. Os capitães queriam ostentar recordes, os países queriam mostrar poder e as empresas de navegação buscavam fama. Cruzar o Atlântico mais rápido era símbolo de orgulho nacional. Em meados do século XIX, os primeiros navios a vapor começaram a dominar o Atlântico. Antes disso, os veleiros dependiam do vento e podiam levar mais de um mês para ir da Europa à América. Com o vapor, o tempo caiu para algumas semanas. Logo, essa corrida pela velocidade se tornou uma obsessão. Em 1838, o vapor Sirius cruzou o Atlântico em pouco mais de 18 dias. Pouco depois, o Great Western fez o trajeto em 15. Todos os anos surgia um novo navio mais rápido, mais luxuoso, mais caro. E para premiar os melhores, foi criada a famosa Blue Riband, a fita azul que distinguia o navio mais veloz a cruzar o oceano. Vencer esse título era questão de prestígio.
O país vencedor aparecia nos jornais, a companhia atraía milhares de passageiros e o capitão virava uma celebridade. Durante décadas, nomes como Lusitânia, Mauretania, Normandy e Queen Mary dominaram as manchetes. Em 1952, o SS United States quebrou todos os recordes ao cruzar o Atlântico em 3 dias, 10 horas e 40 minutos. Até hoje, mais de 70 anos depois, ninguém conseguiu superá-lo. Mas toda essa velocidade tinha um custo enorme. Para manter o ritmo, o United States queimava mais de 1.000 toneladas de combustível por dia. 1.000 toneladas diárias apenas para ganhar algumas horas. Era o preço do orgulho. O mundo celebrava a velocidade, mas a economia começava a desconfiar. Na segunda metade do século XX, o avanço da aviação mudou completamente o cenário. Os aviões comerciais ofereciam algo que os navios jamais poderiam igualar: rapidez. Cruzavam o Atlântico em menos de um dia. De repente, as viagens marítimas deixaram de ser necessidade e se tornaram luxo, algo reservado aos cruzeiros. As grandes companhias de navegação, que antes viviam de transportar pessoas, tiveram de se reinventar. Foi então que o transporte marítimo encontrou um novo propósito: mover mercadorias. O século XX trouxe a containerização, uma revolução silenciosa que transformou o comércio mundial. Os navios já não competiam por velocidade, competiam por capacidade. Quanto mais contêineres conseguissem levar, mais rentável era a viagem. Com isso, a era das corridas chegou ao fim. Mas a grande virada viria em 2008, quando o mundo enfrentou uma das crises financeiras mais severas da história recente. O comércio internacional despencou, o preço do petróleo disparou e as empresas de navegação começaram a perder dinheiro. Milhares de navios ficaram ancorados em portos, sem carga e sem destino. Foi então que alguém dentro da indústria lançou uma ideia que parecia ridícula: e se a gente simplesmente navegasse mais devagar? Assim nasceu o slow steaming, uma prática que mudaria para sempre o transporte marítimo. Ela consistia em reduzir a velocidade de cruzeiro dos navios de 25 para cerca de 18 nós. A lógica era simples: se a resistência aumenta com a velocidade, reduzir a velocidade diminui o gasto de combustível. E os resultados foram surpreendentes. Em poucos meses, as empresas viram seus custos operacionais caírem até 30%. As emissões de poluentes diminuíram, o desgaste dos motores caiu e a vida útil das hélices aumentou. Pela primeira vez na história moderna, navegar devagar era lucrativo. Pouco depois, surgiu uma versão ainda mais extrema: o Super Slow Steaming. Alguns navios passaram a viajar a apenas 12 nós, menos da metade de sua velocidade máxima. Sim, eles demoravam mais para chegar, mas a economia era tão grande que o tempo deixou de ser o inimigo. O oceano finalmente recompensava a paciência. A partir de então, grandes empresas como Maersk, MSC e CMA-CGM adotaram a lentidão como padrão. Hoje, mais de 90% do comércio mundial viaja sob essa filosofia: navios lentos, estáveis e eficientes que cruzam o planeta sem pressa. O curioso é que ninguém os obriga a fazer isso. Não existe uma lei internacional que limite a velocidade dos navios. Eles navegam devagar porque assim ganham mais. A economia e a física deram as mãos. Os números não mentem. Menos velocidade significa menos gasto, menos emissões e mais lucro. O slow steaming não apenas salvou a indústria do transporte marítimo, como também reduziu sua pegada ecológica. Cada nó a menos representa milhares de toneladas de dióxido de carbono que deixam de ser lançadas na atmosfera. Além disso, ao diminuir a velocidade, os navios causam menos poluição sonora e menos impacto na fauna marinha. Os motores trabalham de forma mais estável, a manutenção diminui e os acidentes se tornam menos prováveis. Com o tempo, essa prática virou uma estratégia permanente. As empresas entenderam que a verdadeira competição não estava na velocidade, mas na eficiência por tonelada transportada. Quanto mais devagar avançam, mais rentável é cada quilômetro. Assim, o que começou como uma medida desesperada para sobreviver a uma crise econômica se transformou em uma filosofia de engenharia. Os gigantes do mar aprenderam que força sem controle não serve para nada. Que a verdadeira sabedoria está em avançar com calma e precisão. Hoje, o slow steaming é a norma, e os navios que um dia simbolizaram velocidade agora representam paciência, estabilidade e poder silencioso. Porque nos mares modernos, o sucesso já não se mede em nós, se mede em eficiência. Daqui a pouco você vai ver como a tecnologia e a inteligência artificial estão levando essa eficiência a outro nível, uma era em que os navios mais lentos do mundo também estão se tornando os mais inteligentes. O futuro dos gigantes lentos. O mar sempre foi o palco da força humana. Mas nos últimos anos, os navios começaram a trocar força por inteligência. Hoje, os gigantes do oceano já não competem para correr, competem para pensar. O século XXI transformou a navegação em uma disciplina de dados. Os motores continuam sendo o coração, mas agora os sensores são o cérebro. Milhares deles estão instalados em cada navio, registrando pressão, temperatura, vibrações, consumo e velocidade das correntes.
A cada segundo, toneladas de informação viajam a centros de controle, onde são analisadas para otimizar cada decisão. O objetivo já não é ir mais rápido, e sim se mover com inteligência. As empresas de navegação entenderam que a chave do futuro não é a potência, é a precisão. Por isso, nos últimos anos, o transporte marítimo entrou em uma nova era, a era digital. Empresas como StormGeo, Orca AI e Nautilus Labs lideram essa revolução. Seus sistemas integram inteligência artificial, machine learning e análise preditiva para ajustar velocidade, rota e consumo de combustível em tempo real. O navio analisa as condições do mar, do vento, das correntes e até do tráfego marítimo. Decide se acelera ou reduz a marcha, se muda a rota ou se aproveita uma corrente favorável. Tudo é calculado na hora, sem margem para erro. Esse tipo de controle já reduziu milhões em custos e milhares de toneladas em emissões. Um único navio com sistema inteligente pode economizar mais de $1 milhão por ano em combustível. Se multiplicarmos isso por frotas com centenas de navios, o impacto econômico e ambiental é gigantesco. Mas essa revolução não acontece só nos sistemas de controle, acontece também no projeto. Os engenheiros navais agora combinam inteligência artificial com simulações de dinâmica de fluidos para criar cascos mais eficientes e hélices mais precisas. Cada novo navio passa por milhares de modelos virtuais antes de o primeiro centímetro de aço ser construído. Tudo é testado em computador, desde a forma do casco até o ângulo das pás. O resultado são embarcações que deslizam com menos resistência e fazem o mesmo trabalho usando menos energia. Mesmo assim, por mais que a tecnologia avance, há algo que não muda: a natureza da água. A física continua mandando. O oceano segue sendo o adversário mais poderoso e nenhum algoritmo consegue vencê-lo. Por isso, a estratégia já não é lutar contra o mar, é aprender a conviver com as regras dele. Os engenheiros sabem que não existem atalhos. Por isso, cada avanço busca eficiência, não velocidade. As hélices agora são feitas com materiais mais leves e resistentes. Os cascos recebem revestimentos especiais que reduzem o atrito e os motores passam a trabalhar com sistemas híbridos elétricos. Tudo aponta para o mesmo objetivo: mover mais usando menos. O próximo passo já está em andamento. São os navios autônomos, embarcações capazes de navegar sem tripulação, controladas a partir de centros em terra a milhares de quilômetros. Noruega, Japão e Coreia do Sul já testaram os primeiros protótipos. Navios que usam radares, câmeras, GPS e algoritmos de navegação para tomar decisões sozinhos. E embora ainda falte muito para que se tornem comuns, o futuro do transporte marítimo caminha nessa direção. Há também a transição energética. A indústria tenta se afastar do óleo combustível pesado e migrar para combustíveis mais limpos como gás natural, hidrogênio e biocombustíveis. Até sistemas de propulsão assistida pelo vento estão sendo testados, com grandes velas rígidas e rotores Flettner, que aproveitam as correntes de ar para reduzir o consumo. É como se a história fechasse um ciclo, voltando a usar o vento, só que com a tecnologia do século XXI. O resultado é uma combinação de tradição e vanguarda. O ser humano que um dia cruzou o mar em barcos de madeira, agora o faz em máquinas capazes de aprender e decidir. E mesmo assim, a essência continua a mesma: avançar sem se render diante da imensidão do oceano. O futuro desses colossos não será de velocidade, será de inteligência. Porque o mundo já não precisa de navios que cheguem primeiro. Precisa de navios que cheguem melhor. Navios que cuidem do planeta enquanto movem a economia. Nessa corrida silenciosa, os gigantes lentos são os verdadeiros campeões. Eles não ganham medalhas nem quebram recordes, mas sustentam a vida moderna. Cada objeto que você toca, cada alimento, cada produto que consome, viajou em um deles. Lentos, porém constantes. Pesados, porém indispensáveis. Na próxima vez que você vir um porta-contêineres se movendo no horizonte, não pense que ele é tosco ou ultrapassado. Pense que, por trás daquela calma, existem milhões de cálculos, motores de precisão e decisões guiadas por inteligência artificial. Cada metro percorrido é uma aula de engenharia, economia e paciência. Porque no mar, como na vida, potência sem controle não serve para nada. E esses gigantes provam isso todos os dias, movendo o mundo sem pressa, mas com sabedoria.